Fala, meus nobres, Iago aqui, diretamente do Paraguai. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a nova atualização do Brasil, mais precisamente para quem vai se hospedar no Brasil agora, que é o check-in via Gov. Ou seja, se você vai se hospedar no Brasil em algum hotel, obrigatoriamente você vai ter que fazer o check-in via Gov, não mais via a plataforma que o hotel oferece. E no meu ponto de vista, isso traz sérios problemas, principalmente na questão da privacidade e segurança de quem está se hospedando no Brasil. E é justamente o que vamos falar nesse vídeo e também vamos alfinetar algumas hipóteses do que pode acontecer no futuro do nosso país. Tá, vamos lá. Bom, para quem não sabe agora, se você vai se hospedar em um hotel, foi aprovada a lei que você tem que fazer um check-in via Gov. Eu não sei se vai ser no aplicativo gov.br, mas vai ser algum aplicativo do próprio Gov que você vai ter que fazer o check-in. E cara, eu fiz até um post no meu Instagram sobre isso, e nele eu falava sobre a questão da segurança. Que, por exemplo, que sentido faz eu fazer um post via Gov, um check-in via Gov, sendo que o portal do Gov tem muitas falhas de segurança. E para mim, como um cidadão, estou exposto a alguém de dentro vender os dados, ou B, alguém hackear esse portal. Eu acho que a segunda opção seria a mais difícil de se fazer. Eu acredito que é muito mais fácil ter um cavalo de Troia, algum insider, né, a entregar os dados das pessoas e vender para fora e cair na internet, enfim, como acontece todos os anos. Inclusive, todos os pepinos que aconteceu com o sistema do Pix foram insiders, foram pessoas de dentro que foram compradas para colocar um pendrive, para abrir algum protocolo, para liberar algum acesso, para que pessoas de fora pudessem danificar o sistema financeiro brasileiro e pudessem roubar ali aquele dinheiro ali na questão de valores, né, nas transações. Então eu fico me questionando, tá, qual que é a probabilidade disso não acontecer novamente? Qual que é a probabilidade disso acontecer novamente, ser recorrente e agora, além do Pix, ser também a questão do gov.br, para quem vai se hospedar? Muita, tá? Muita. A justificativa que eu vi na internet é que isso iria aumentar a segurança dos usuários e evitar, como se chama? Sequestro, né? Ia evitar sequestro e ia ter um controle melhor de quem está se hospedando e de quem não está. Beleza, até aí, cara, essa justificativa, ok, é legal você saber a questão do sequestro e tal. Eu acredito que tem maneiras mais eficazes de solucionar esse caso, mas não convém aqui falar, porque eu quero chegar no ponto desse vídeo, que é o seguinte: será mesmo que é para aumentar a segurança pública, ou será que é para saber com que os brasileiros estão gastando o seu dinheiro? Essa é a minha pergunta, e aqui é onde eu começo o vídeo. Porque veja só, se o governo sabe aonde você se hospedou, então provavelmente ele vai saber o que você comprou, quanto você gastou. Ele não pode ter na ficha dele do check-in Gov, tá? Ele não pode. Eu acho que não, mas vamos supor que ele fale que seja para a questão da segurança pública, e vamos supor que ele não tenha acesso ao que você comprou no check-in. Mas ele sabe a data, a hora e o local que você se hospedou. Então ele pode muito bem cruzar os dados com o seu banco, com o seu cartão de crédito, e ver o quanto você pagou, o que você consumiu, entendeu? Colocar um raio ali na cidade onde você está e ver quanto que você gastou no seu turismo, e ver se aquilo que você gastou está condizendo com o que você declara e está condizendo com o que você está pagando de imposto. Por que não? Por que ele não faria isso? Se eu fosse do governo, a primeira coisa que eu usaria esse sistema é para favorecer o governo, entendeu? Eu faria isso. Então, se eu, que sou apenas um mero mortal, empresário, tenho esse pensamento, imagina quem criou esse novo check-in.
E o que eu tô vendo, cara, é que o Brasil cada dia vez mais tá se tornando um país que tá monitorando seus cidadãos, né? Entendeu? É um país que cada dia que passa, ele tá aumentando a vigilância no que as pessoas estão comprando e vendendo, de como as pessoas estão vivendo a sua vida, de como as pessoas estão gastando o seu dinheiro. É isso que eu tô percebendo. Entendeu? É isso que eu estou vendo acontecendo na prática. E hoje saiu uma notícia de um novo sistema que vai beneficiar a segurança pública. Amanhã vai sair outro, amanhã vai sair outro. E aí, se você colocar na ponta do lápis, se somar todas essas camadas de, abre aspas, segurança, que eu duvido muito, tá? Lembrando que aqui eu não estou acusando o governo, nem falando mal do governo, eu estou apenas expondo a minha opinião do que, quais são as outras maneiras de se utilizar esse sistema que o governo está apresentando, que é para a vigilância dos cidadãos. Essa é a minha hipótese, ok? Essa é a minha hipótese, é o que eu acredito, tá? E, bom, dentro desse problema tem outros problemas, porque veja só, hoje no Brasil tem uma cultura muito feia. Eu vou deixar para falar isso em outro vídeo, da cultura do Brasil, que é para colocar o funcionário contra o patrão, para que o funcionário veja o patrão como vilão e para que o vilão não seja o Estado, mas para que o vilão seja sempre o patrão. Mas eu vou fazer isso em outro vídeo. Tá, então beleza. Saiu uma nova tecnologia para a questão de segurança pública, mas eu acredito que ela vai ser usada para rastrear o que os brasileiros estão gastando, como eles estão comprando e se o que eles declararam de imposto está de acordo com aquela vida que ele está tendo. Que inclusive saiu até agora uma notícia de que a Receita Federal criou uma inteligência artificial para ficar olhando o Instagram e ver as pessoas que estão postando sua vida ali, com o que elas estão comprando, com o que elas estão vendendo, aonde elas estão viajando, qual o tamanho do patrimônio delas, para poder identificar se estão de acordo com o que elas declararam, né, na sua guia de imposto. Temos também isso aí. Então percebe que os caras sempre estão buscando aprimorar a maneira de como o Estado está arrecadando. Eu não vou longe não, cara. Se eu for em Foz do Iguaçu agora eu estou no Paraguai, mas eu estou agora passando pela cidade de Leste, tá? Se eu for a Foz do Iguaçu agora, que é Paraná, cidade que fica fronteira com o Paraguai, a cidade fronteira com a cidade de Leste no Paraguai, constantemente eles fecham a aduana brasileira por algumas horas, de preferência à noite e madrugada, para instalar melhorias. Aí eu acho que eles vão tampar um buraco que tem lá, eles vão reforçar a ponte que parece que está para cair, eles vão, sei lá, melhorar como os carros passam, eles vão melhorar essa parte pra gente que paga imposto. Não, eles colocam mais câmeras de zoom, câmeras que tiram foto, câmeras com sensores térmicos, uma lombada que tem uma câmera por baixo para ver o que está passando debaixo do carro. Percebe que o Estado está investindo muito, pesadamente, para arrecadar mais para si. Entendeu? Aí se eu for andar em Foz do Iguaçu, tem um carro do Detran de Foz cheio de câmera em cima, câmera de multa, que era para estar em poste, aí em cima do carro, andando bem devagarzinho, para no acostamento, fica ali uns minutinhos e continua andando bem devagarzinho, lendo as placas dos veículos e vendo se os veículos estão regularizados ou não. Então, como é que tu pode me convencer de que o check-in via Gov em hotéis é para segurança pública e não para saber com que você gastou e arrecadar mais imposto? Eu não consigo acreditar nisso, velho. Quando eu olho a realidade e vejo como que eles estão trabalhando na sociedade, é controle, mais controle. Aí vem duas pautas de 2 livros que eu li
do George Orwell. Primeiro, O Segredo dos Animais. É o PT, tá? É a história do PT. Quem quiser entender a história do PT no Brasil, leia o livro O Segredo dos Animais. Recomendo altamente. E quem quer entender a história do Brasil, aonde ele vai chegar, leia o livro 1984. Acho que é 84 ou é 64. Agora me deu um branco, mas eu vou chutar em 84. Esqueci o título do livro, mas é 1984, George Orwell. Se não for, é 64. Um desses dois. Acredito que é o primeiro. Nesse livro, ele mostra como que o Estado controla as pessoas, entendeu? Monitorando as pessoas, dizendo o que elas podem fazer e o que elas não podem fazer, com o que elas podem comer, o que elas não podem comer. Cara, Deus não me botou no mundo pra ser escravo dos outros não, tá ligado? Eu não aceito ser escravo de ninguém não. Tanto que eu tô morando no Paraguai e o estado é menor do que o Brasil. Ah, Iago, tu tá aí porque tu é criminoso? Porque não, cara. Não é porque eu sou criminoso não. É porque eu tô aumentando meu patrimônio, pagando menos. Não faz sentido eu pagar 40% de imposto. Entendeu? Como eu sempre falo, eu só trocaria o Paraguai por São Paulo. Só isso. Mas eu não tô a fim de voltar para o Brasil agora não. Eu tô curtindo o Paraguai, tô conhecendo o Paraguai, tô fazendo bons negócios. E no Brasil, eu tenho uma empresa que ajuda o empresário a pagar menos imposto de forma legal. No mínimo, cortar 50% o que ele paga de imposto e restituir os impostos que foram pagos de maneira indevida dos últimos 5 anos. Tá? E a gente tá estruturando as empresas dos nossos clientes para a reforma tributária, cara. Que o empresário que não se preparar a sua empresa, né? O empresário brasileiro que não preparar a sua empresa para a nova reforma tributária, ele vai quebrar. Ele vai quebrar, sabe por quê? Porque no meu ponto de vista, o plano da nova reforma tributária é o seguinte: é acabar com a classe média do Brasil para que sobre pobres ou ricos. Os ricos serão usurpados com altos impostos, muitos deles vão sair do Brasil. Se não saírem do Brasil, pelo menos o seu dinheiro de patrimônio não vai estar 100% exposto ao Brasil, vai estar blindado em outra jurisdição fora do Brasil. E os pobres serão alimentados pelo governo, e o governo vai ter aquele público ali fiel votando nele e nunca vai sair do poder. Então essa é a minha visão sobre a nova reforma tributária, que vai taxar tudo e todos, vai arrancar de quem produz para dar para quem vota. Entendeu? É isso que eu acredito. Posso estar errado? Posso. Mas até agora eu não achei ninguém para refutar essa minha ideia, entendeu? Até agora eu não achei um. Teve um que me apresentasse um plano melhor do que esse que eu tô te mostrando. E olha que como eu tenho um escritório de contabilidade e de advocacia tributária, eu leio os documentos que o governo dá. Entendeu? A galera do meu time sempre manda documento que o próprio governo dá. A gente tem um documento que a gente está lendo agora, qualquer pessoa pode ter acesso também, é só no site da Receita Federal, de como que a Receita Federal vai fazer o cruzamento de dados para que as pessoas caiam na malha fina. Então tem muita coisa ali que quando vier a reforma tributária, cara, eu só acredito que todo mundo vai cair na malha fina, porque não vão se estruturar, a maioria não vai. É um mal da nossa cultura, né? Deixamos para resolver as coisas em cima da hora, infelizmente. Bom, mas é isso. Controle, impostos, pobreza, pobreza. E sodomização a quem produz. Esse é o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tamo junto.